Boa noite a todos, bem-vindos ao lançamento, bem-vindos e bem-vindas ao lançamento ao vivo do Cissa e a Diversidade, escrito pela Verônica Topic Eleutério, que fala com a gente diretamente de Dubai, nos Emirados Árabes, nesse lançamento da editora Rua do Sabão. Mais um livro infantil que a gente está lançando. É sempre um prazer para a gente estar aqui ao vivo com os nossos escritores. E acho que talvez as pessoas que acompanham a editora se perguntem, né? A gente lançou um livro de alta literatura, de um romance da norueguês, sueco. Depois a gente lançou um Algoritmos de Destruição em Massa, um juvenil e agora um infantil, que é o Cissa e a Diversidade. Isso porque nós somos uma editora de leitores e a gente gosta de livros e não importa se o livro é para um público ou para o outro, sendo um bom livro, ele sempre vai ter espaço na editora Rua do Sabão. Então, é sempre um prazer, sempre estar conversando com o autor, estar contribuindo com a literatura nacional. E hoje a gente vai conversar aqui, fazer o lançamento do Cissa e a Diversidade, escrito pela Verônica Topic Eleutério, é o primeiro livro dela. A Verônica é psicóloga, formada, pós-graduada e fundadora do Brasil, que é um clube literário de literatura que funciona em Dubai e nos Emirados Árabes. A Verônica vai conversar com a gente agora. Não sei o fuso, se aí é boa tarde, bom dia, boa noite, mas bem-vinda, Verônica. Por favor, fique à vontade. É um prazer ter você aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho sobre o Cissa e a Diversidade, seu primeiro livro. Vamos lá. Bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Bom dia para vocês aí no Brasil. Boa noite aqui em Dubai, que aqui são 6h15 agora. Bom, vamos lá. É um prazer, né, estar iniciando aí o trabalho com a Rua do Sabão. Na verdade, a escolha da editora foi algo ali de cunho pessoal, afetivo. Eu tenho uma grande amizade aí com a família do Leonardo e agradeço muito a oportunidade de acreditar no meu trabalho, de conseguir, em tempo recorde, né, publicar esse livro, que foi um árduo trabalho. Na verdade, eu já tinha muita coisa escrita, gosto muito, sou uma leitora assídua, amo, né, os livros, eles têm ali uma história muito interessante na minha família, uma coisa de amor que vem de gerações. Né, minha família é uma família de expatriados que foram embora na Segunda Guerra para o Brasil e trouxeram todos os livros, deixaram tudo para trás, mas trouxeram os livros. Então, assim, os livros é uma coisa que, né, faz parte da nossa história. Eu mesmo aqui, quando vim embora do Brasil para morar nos Emirados Árabes, trouxe todos os meus filhos. O livro é uma coisa como da família para nós, né, tem um grande valor e eu sempre fui uma leitora ávida e sempre escrevendo algumas coisas, mas nunca tive, né, uma ideia de escrever. Escrevi contos, mas nunca pensei em publicá-los. E o Cissa e a Diversidade surgiu, né, do momento com meu filho. Eu tenho um menino hoje com 12 anos, mas sempre foi um hábito ler com meu filho, desde bebê, e nós sempre encerrávamos a noite com ele lendo. E um dia o Cissa surgiu porque um dia eu estava, assim, os livros já tinham se esgotados, o repertório estava, né, empobrecido. Eu falei, e agora? Ele falou, mãe, então inventa uma história. E o Cissa surgiu daí, né, de uma situação onde eu quis abordar esse universo, né, esse universo das plantas, né, da natureza. Esse livro, ele tem para mim, uma importância muito interessante, né? Ele fala muito da natureza, do amor, desse universo rico, dessa diversidade que nós vivenciamos aí. Então, eu acabei utilizando o livro para abordar uma série de questões importantes para as crianças, né? Um livro que ele foi nascendo da vontade. Quando eu pensei em fazer esse livro, eu questionei o que eu gostaria de saber desde pequena. Quais são as coisas que eu gostaria de entender, que é estranho no mundo dos adultos e que nunca ninguém me explicou direito, né? Então, ele é um livro de homenagem à nossa cultura, né, à nossa flora, à nossa fauna. Eu trago ali, foi feita uma pesquisa junto com a minha ilustradora,
pela qual sou muito grata, Juliana Roncon, muito obrigada. Então, nós fizemos um trabalho ali de exploração para entender ali um pouquinho mais a respeito o nome dos animais que vão aparecer no livro, né? E ele fala essencialmente do carvalho, que é uma árvore que está em extinção. Então, a minha protagonista, a dona do jardim, ela ali está com aquele jardim, com toda aquela diversidade, e eis que vão acontecendo coisas ali, descobertas das folhas. As folhas têm vida. Então, e aí muita coisa vai acontecendo a partir daí, né? A Cissa, ela é uma das personagens. Claro que a Dona Eva é a dona do jardim, mas a Cissa representa inocência, aquele ser que nasce e descobre o mundo, e começa a partir daí as grandes aventuras. Oi, Verônica. É muito bom, foi muito legal você lembrar da Juliana, a Roncon, a ilustradora. Vamos também lembrar da Laura Liles, a Laura tradutora, Lyles, olha só. Laura Lyles, que é bom lembrar que esse é um livro bilíngue, e que ele vai estar disponível aqui no Brasil, ele já está disponível na Amazon e nas principais livrarias, está na Megafauna, está na onde mais quando tá ao vivo a gente sempre esquece das coisas, né? Tá na Travessa, tá na Megafauna, tá na Mandarina, enfim, tá nas melhores casas do ramo, e é legal lembrar da Juliana Roncon e da Laura Lyles, que ele também vai estar à venda em Dubai, então é muito legal, é o nosso primeiro trabalho que está sendo vendido no exterior, e muito legal que seja o seu livro. Fiquei encantado com a história de vida e como você traz isso para o livro, né? É uma história muito boa, tem um tema muito importante que é a diversidade. É muito legal como você consegue colocar grandes temas ali na história de um jardim, uma delicadeza, é muito legal e muito bonito. Eu queria saber com você como começou essa história, no sentido assim, como escritor, né, tem aquela história que a gente traz desde que a gente é criança, querendo contar, que sempre esteve ali na nossa cabeça, e tem aquela que vem um estalo de repente. Então, como foi o Cissa? Quando ele exatamente surgiu para você? Se você lembra disso? Eu acho que foi aí foi iniciando aí com meu filho, né? E depois virou uma poesia. Na verdade, Cissa, depois que eu contei essas histórias, e meu filho vinha todas as semanas que eu voltava ali com livros novos, ele falava, tá, mamãe, mas conta o da folhinha. E aí eu falei, tá, olha, eu acho que está na hora de escrever isso, porque as coisas foram crescendo, né? O trabalho foi aumentando o repertório. E aí eu decidi transformar isso em poesia, né? Então eu escrevi ali alguns poemas e depois de algum tempo eu comecei a aumentar e fui criando alguns personagens. Foi um processo puramente intuitivo e foi também um processo psicológico, né? Que eu perguntava muito isso. Eu trabalhei muitos anos com criança e o universo da criança é riquíssimo. Eu acho que isso me ajudou muito a compor o livro, porque a criança é um ser extremamente intuitivo, é um ser muito inteligente, é muito puro em sua essência. Então, as crianças captam coisas assim com muito mais facilidade, né? E elas estão ali desprovidas de preconceitos, elas estão absorvendo o que o mundo traz para elas, né? Então, eu acho que meu processo foi um pouquinho da minha criança interior, né? Eu falo aí essa questão para mim, que era o que a minha criança precisava ouvir lá atrás, né? E porque é um livro que tem uma importância para mim em falar de muitos assuntos, né? Ele tem ali conotações, né, em vários sentidos. Quando eu queria esse livro, pensar numa possibilidade de abrir vários diálogos, né? Ele não vai ser um livro para você fechar, ler e seguir. Você vai ter tópicos em que você vai parar para dialogar com seu filho, né? Principalmente, né? Eu não quero dar muito spoiler, mas ele vai abordar uma série de coisas. Nós temos ali grandes personagens, temos a personagem apaixonada, temos a personagem Dani, que tem necessidades especiais,
mas que é muito feliz, né? Uma das folhas mais felizes ali do livro. Então, nós temos ali a folha preconceituosa. Quem não conhece alguém assim, nós temos ali temos ali uma gama de questões que acho que são importantes de se trabalhar. Temos também a questão da morte, onde quando as folhas caem, né? Então existe ali também algumas questões que ajudam os pais a dialogar com seus filhos sobre algumas questões inerentes da vida. Então ele é um livro puramente intuitivo e de um mundo muito criativo, né? E acho que a coisa mais bacana que eu considero no livro justamente essa questão de falar, né, da nossa árvore em extinção, desse universo nosso que é tão rico, da nossa fauna e flora. Então foi um livro escrito com bastante amor, com bastante, realmente e eu espero dar continuidade, porque eu tenho a intenção de abordar várias outras coisas e tenho muitas ideias ainda para o livro. Ah, que legal, Verônica. É muito. E me fala uma coisa: o seu filho, quando ele viu finalmente os livros chegarem aí em Dubai, depois de todo de ouvir a história na cama, de ver que a mãe estava escrevendo um livro, de ouvir falar da editora, como foi quando ele finalmente viu você abrindo uma caixa e ter o livro lá dentro com seu nome e tudo mais? Como que foi isso para ele? Foi muito bacana, né? A primeira coisa que ele fez, ele tirou uma foto e mandou para os amigos, falou: "My mom is a writer", né? A minha mãe é uma escritora, claro que ficou todo orgulhoso é interessante. Inclusive, eu coloquei ele para fazer um curso de escrita criativa para crianças, porque ele também tem muitas ideias, é uma criança extremamente criativa, né? Então, assim, eu acho que para ele foi realmente algo de orgulho, né? E principalmente porque muitas vezes eu disse para ele que o livro existe por causa dele, né? Os filhos nos transformam, nos reinventam, fazem a gente se reinventar, né? Os filhos estimulam muito, né? E esse processo do livro se deu durante a quarentena, e a quarentena rendeu. Eu transformei aqueles projetos que eu tinha há muito guardados em algo para fora, né? Então, eu acho que para ele foi uma alegria muito grande saber que o livro, né, veio de uma inspiração com ele. Demais, é muito bonito mesmo, é muito emocionante. Sempre penso nisso, assim, que assim, os anos passam, né, e os livros ficam, né, então daqui a muitos e muitos anos serão seus descendentes vendo esse livro e pensando nessa história, e é algo sempre muito emocionante de pensar que a gente vai e os livros ficam e ficam ali com uma parte da nossa história, né. E por fim, assim, lendo Ciência e a Diversidade, eu senti ali um desejo de continuação, sentiu ali que eu tive essa impressão que você deixou ali uma deixa para continuar essa história. Então, eu queria que você confirmasse para a gente se realmente vão haver outros livros com essa temática, com esses personagens. Conta quais são os planos, agora que você não é mais uma escritora inédita, uma aspirante, agora que você é uma escritora publicada em 2 países, que essa etapa foi, quais são os planos de futuro para Verônica escritora? Conta pra gente. Dando um pouquinho de spoiler, sim, eu pretendo fazer a continuação, porque, né, a gente finaliza o CISA, né, com a árvore da felicidade, que a dona Eva, ela tem uma árvore que mora dentro da casa, e isso intrigou as outras árvores, né, e, nossa, ela vive num ambiente diferente, que faz total sentido para mim. É como nós expatriados, você vai para um outro mundo e as pessoas são cheias de dúvidas, mas como será que é viver lá? Então eu abordo um pouquinho desse universo no CISA, falando desses dois mundos, do mundo das árvores que estão lá fora e o mundo das árvores que estão dentro, né? E a curiosidade que está em volta, e como a Cissa, né, ela é um serzinho ali que não dá para sair, ela não consegue ir lá e saber o que está acontecendo com a árvore, a gente vai ter ali
os personagens que vão fazer a vez disso, e que vai falar um pouquinho sobre esses outros mundos, né, que para nós, né, para o outro pode parecer tão estranho, né, porque as folhas ficam chocadas de saber que uma árvore precisa morar dentro de casa, porque ela não pode pegar sol. E isso gera um certo frenesi, um certo preconceito das folhas em relação a essa árvore. Então, as aventuras vão continuar. Nós vamos aí pensar em outras, né, em mais aventuras da Cissa. A Cissa não vai parar por aí. A Cissa, ela é muito curiosa e ela quer explorar o mundo, que é um pouquinho, né, falando dessa criança, né, falando da nossa criança, acho que é a coisa mais linda, né, a criança, ela tem essa é uma esponja, ela absorve o mundo, ela está sempre ávida por aprender, e a Cissa é isso, ela é o retrato daquela criança curiosa, que quer saber como funcionam as coisas, como são as pessoas, como é o entorno dela. Então, a Cissa, ela vai continuar, ela vamos para o segundo livro, com certeza. Que legal. Verônica, muito obrigado. Parabéns pelo seu livro, Cissa e a Diversidade, um livro incrível. Parabéns pela coragem que você teve de escrever, de mostrar seu trabalho e também pela coragem dos temas que você aborda. É um livro bem denso, tem muitas questões lá, aqueles livros que a criança vê de uma forma e o adulto percebe muitas outras coisas, ele abre muitos diálogos. Parabéns, é um prazer para nós da editora ver você se desenvolvendo como escritora. Nós estamos aqui para os seus próximos livros. Obrigado para todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Um abraço para todas, para todos. E é isso, só suas palavras finais e a gente encerra, Verônica. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo, pelo trabalho intenso, Vinícius pelo trabalho intenso, Laura Lyles pelo super trabalho, super tradução. Muito obrigada, Juliana. Sem a sua ajuda seria, né, a Juliana conseguiu dar vida ao que eu queria. Ela foi muito assertiva e muito obrigada a todos os amigos, apoio, ao meu marido que me ajudou tremendamente, Alexandre. Muito obrigado. Você fez parte, a todos os familiares. Na minha família tenho jornalistas, minha sogra, primos que, né, Nélia, César, que me deram super suporte, a todos os sobrinhos que também leram e falaram isso tá bom, isso não tá. Então eu não escrevi esse livro sozinha, eu tenho aí uma grande equipe. Agradeço a todos e muito obrigada por tudo, Leonardo. Obrigada mesmo por fazer esse projeto dar certo. Obrigado você, Verônica. Parabéns. E vamos encerrar então. Obrigado, gente. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado.